Ver o Dr. Cresce Morrison como segunda razão para a sua crença em Deus. Ele diz que considera o fenômeno da vida uma razão essencial para a crença em Deus. E interroga o que é a vida. Várias definições têm sido apresentadas a respeito da vida. Claude Bernard, por exemplo, o notável biólogo francês, asseverava que a vida é tudo aquilo que pulsa, que se agita, que vibra. Definições as mais variadas têm sido apresentadas na ciência, como na filosofia, na religião, como na arte. Mas parece que todas são insuficientes para explicar o milagre da vida. Segundo o notável botânico americano, a vida, pelo menos na Terra, é resultado da aglutinação de dois fatores: um raio de sol e a presença de um plasma da vida orgânica. Se, por exemplo, toda a vida na Terra desaparecesse e ficassem um raio de sol e apenas um gene, aliás, a vida poderia multiplicar-se gloriosamente e em 10 bilhões de anos estaria totalmente reconstituída. Então ele assevera: a vida é um químico notável, porque graças às raízes das plantas que penetram no humus, nós temos o milagre do perfume, do fruto, da flor. Temos o sabor, temos o lenho da árvore. A vida é tão extraordinária que, por exemplo, todas as folhas da terra são diferentes entre si. Jamais foram encontradas duas folhas absolutamente iguais. Então a vida é um grande milagre. Por isso, eu creio em Deus. Escreveu ele com muita segurança. Mas eu creio em Deus por um terceiro fator, que é o instinto. Falamos do instinto com uma grande naturalidade. Onde está a sede do instinto? Por exemplo, a vespa, quando vai desovar, ela sabe, entre aspas, que os seus filhos nascem adultos e famintos. Mas ela sabe também que para sobreviverem necessitam de nutrir-se de carne viva. Qualquer ingestão de carne morta mata-los-ia. Então a vespa faz uma viagem até encontrar um pequeno inseto útero, invariavelmente um saltamontes, um besouro. Aplica-lhe uma picada, mas tão perfeita que o imobiliza. Alguns cientistas têm tentado encontrar esse ponto vulnerável no sistema nervoso do outro inseto, sem lograr êxito. Aquele ser hibernado é arrastado pela vespa até um buraco que ela faz no solo e desova, por exemplo, num gafanhoto. Desova a partir do abdômen, das asas, de tal forma que os seus filhos, ao nascerem, ao começarem a nutrir-se da carne viva, podem adquirir o estágio de voar para buscar o alimento mais longe, quando o gafanhoto, por exemplo, esteja morto. Quem ensinou a vespa esse milagre, um automatismo, chamemos esse automatismo de Deus. Ele narra, por exemplo, o fato de os salmões, quando chega a época da desova, abandonam todas as águas onde estão e nadam contra a correnteza na direção das águas em que nasceram. Ali, desovam e invariavelmente morrem. Os seus descendentes, aparentemente tão desequitados, fazem a viagem de volta e vão habitar as águas dos seus ancestrais. Se o milagre do salmão é tão fascinante, ainda mais atraente é o das enguias. Quando as enguias chegam à época de reproduzir-se,
abandonam todas as águas dos mares, dos oceanos e nadam na direção das águas profundas das Bermudas, onde procriam e morrem. Os seus descendentes, aparentemente tão desequipados, apenas com sonares e radares, fazem a viagem de volta e nunca foram encontradas em guias americanas e águas europeias, ou vice-versa. Ainda vai adiante o João de Barro das nossas florestas. Quando chega a primavera, ele trepa no galho mais alto da árvore, coloca o bico na direção do vento. Então ele sabe em que direção irá soprar o vento do outono e do inverno. Constrói a sua casa com a porta de entrada no lado oposto, porque se não fora isso, os ventos outonais e invernais matariam as suas crias, os filhotes recém-nascidos, e nunca se engana. Então, o instinto dos animais leva-nos à crença de que alguém pensou, organizou e produziu essa realidade que em nós está como herança do nosso processo antropológico, que nos leva a reagir por instinto e muitas vezes em detrimento da razão que nos levaria a agir. A quarta razão pela qual ele acredita em Deus é muito curiosa. Ele assevera que acredita em Deus por causa dos genes e dos cromossomas, que foram descobertos no século XIX. Os genes e os cromossomas são tão fascinantes e tão microscópicos que, se a população da Terra fosse reduzida à condição inicial de gene e de cromossoma, toda a população do planeta, 6 bilhões, 150 milhões de pessoas aproximadamente, caberiam em um dedal de costureira. E ali estão nossos caracteres: a cor dos olhos, a presença dos cabelos, o caráter, a personalidade, numa visão materialista bem se vê. Ali estaria a nossa estatura, ali estaria nosso peso, estaríamos todos nós, tão microscópios. Então, assevera o Dr. Crécy Morrison, por isso eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma quinta razão. Naturalmente, o instinto leva-nos a repetir a mesma coisa como sendo uma nota monótona da mesma musicalidade. Eu creio em Deus através da inteligência. A inteligência são as 7 notas musicais. São o arco-íris que colore a vida. Porque se o instinto é sempre o mesmo, a inteligência cada vez tem facetas mais admiráveis e grandiosas. Mas eu creio em Deus, assevera ele, por um sexto fator, que chamo de equilíbrio. Esse equilíbrio que vige em a natureza. Por exemplo, quando nós olhamos os insetos, sabemos que eles respiram através de tubos, mas não é por acaso. Algo, pensou a esse respeito. Se os insetos respirassem, de outra maneira, continuariam crescendo. Todos eles morrem por falta de cubagem do ar. A célebre cigarra que estoura nas costas de tanto cantar. É uma lenda, é claro. Ela não canta. Ela atrita as patas e produz aquele ruído. Mas à medida que cresce, a capacidade respiratória não acompanha e ela morre. Mas isso é providencial, porque existem na Terra já classificadas 750 mil famílias de insetos. Se eles crescessem, a vida humana seria impossível e talvez animal. Porque poderíamos encontrar pulgas com corpos de elefantes, mosquitos e moscas e etc. Então, uma lei de equilíbrio manteve-os dentro de um limite. Mas eu creio em Deus por uma sétima razão.